Fala galerinha, tudo bem? Professor Vander trazendo para vocês mais uma explicação das atividades do PET. Dessa vez com as semanas 3 e 4 do PET do 7º ano, tá bom? E quando vocês abrirem a página da atividade, vocês encontrarem esse formulário aqui, ó, tá bom? Vocês vão colocar o nome completo para mim, certo? Escreva seu nome completo, coloca aí. Essa parte aqui, ó, atividade das semanas 3 e 4, é mais para o professor se organizar, tá bom? Então vocês não precisam perder tempo lendo isso aqui, certo? Então vamos lá, ó. Tema: Understanding the Image. Caro ou cara estudante, nessa semana você vai praticar a linguagem não verbal, especificamente a imagem e a leitura dessa imagem, reconhecer o vocabulário, identificar o assunto referente à imagem e construir ideias a respeito das profissões. Então, good study, bom estudo. Recapitulando, linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Então você encontrou um texto, você conseguiu ler, né, linguagem verbal. Ou a pessoa está conversando com você, ela está falando palavras para você, né? Comunicação verbal, linguagem verbal, tá bom? Linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Então é linguagem não verbal, você está se comunicando de outra forma sem utilizar palavras, tá certo? Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, a gente vai aprender a analisar uma charge, que tem a parte, né, da linguagem verbal, que é o que está escrito, e tem a parte não verbal, que são as imagens, tá bom? Para a gente analisar. Para isso, a gente vai assistir esse vídeo aqui, que está proposto no próprio PET, né, do canal Educa Mais Brasil. Então acompanhe comigo o que a professora explica sobre essa análise do texto verbal e não verbal, tá? Hello, meu nome é Gabriela Degino, eu sou teacher de língua inglesa e hoje vamos focar sobre leitura e interpretação de cartoons, tirinhas e charges na nossa prova de língua estrangeira. Esses gêneros, eles costumam cair muito na nossa prova. E como é que a gente faz, como é que funciona a leitura e interpretação desses textos? Então, os cartoons, as tirinhas e os charges, eles são compostos de linguagem verbal e de linguagem não verbal, ou seja, texto e imagem. Muitas vezes composto apenas pela linguagem não verbal, mas majoritariamente pela linguagem verbal e não verbal, ok? Vamos responder uma questão para tentar compreender e ver se ficou claro a nossa compreensão. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes. Inclusive é uma questão que diz qual é o significado dos cartoons. Então, nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... Vamos analisar juntos? Temos dois personagens. O primeiro personagem diz: Ain't no way I should be here if I don't speak English real good. E o segundo personagem responde: Sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. O que está acontecendo aqui nesse cartoon? O primeiro personagem ele faz o uso da linguagem coloquial, ou seja, da linguagem informal. Já o segundo personagem ele responde utilizando a norma padrão. Então o primeiro diz: não tem jeito, não tem forma de vocês estarem aqui se vocês não falarem um bom inglês, um English real good. E o segundo responde: Sure, é claro. May I suggest you avoid double negatives, ou seja, eu te sugiro que evite usar duplas negativas, and don't forget to use an adverb, e não te esqueça de usar os advérbios. Então, vamos olhar as alternativas e entender o que o nosso comando está pedindo. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a. Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. C. A aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. D. A necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Ou a letra E. A facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Uma vez que há essa dificuldade dos dois de compreenderem, ou seja, um faz uso da linguagem coloquial e o outro da norma padrão, digamos que atacando o outro, ficamos com a letra B. A dificuldade de reconhecer a existência de diversos, diferentes usos da linguagem. Então, obrigada por assistirem ao nosso vídeo. Beleza, turminha? Vocês entenderam como que ela analisou aquela charge? Então ela estava observando a parte escrita e também a parte visual, certo? Das imagens ali. Agora a gente vai analisar mais uma charge, tá bom? A gente chama de comic strip,
em inglês. Só que dessa vez é do Calvin Hobbes. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ó. A gente já percebe no primeiro quadrinho que eles estão andando por uma floresta, né? Ela tem as árvores aqui e tal. E no próximo quadrinho, a gente já percebe que tem árvore caída no chão, né? O tom das árvores mudou, tá bem mais escuro aqui. Então, o que dá a entender na imagem é que alguma coisa ruim aconteceu nesse lugar aqui, né? Aí. Agora vamos analisar a parte que tá, a parte escrita, certo? Então, quem está falando aqui? Ó? I was reading about how countless species are being pushed towards extinction by man's destruction of forests. Então falou ali, ó. Eu estava lendo sobre incontáveis espécies que estão sendo extintas pela destruição das florestas pelo homem. Então é o Calvin pensando ali, né? Aí no segundo quadrinho, ele para e olha aquelas árvores cortadas ali, aquela destruição na floresta e fala assim: Sometimes I think the sure sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Então, às vezes eu acho que o sinal mais claro de que há vida inteligente em algum lugar do universo é que nenhuma delas tentou nos contactar. Ou seja, o que dá a entender aqui é que se há alguma forma de vida e eles são inteligentes, eles não tentariam contactar nós, seres humanos, por causa disso, por causa da destruição que nós causamos, né? Então isso é uma crítica do Calvin sobre a nossa população, né? Vamos voltar agora para a atividade lá do nosso PET. Então, pessoal, analyze the image to answer the questions. Então a gente vê o que aqui? Tem essa imagem, né? A gente consegue ver essas cruzinhas verdinhas aqui. Então a gente já percebe que é um profissional da área da saúde, né? Então, olha lá. Estamos vivendo um momento delicado. Temos que agradecer aos profissionais de saúde por tudo que têm feito por nós nesse momento que lutamos contra o coronavírus. Como podemos fazer esse agradecimento em inglês? Então pensa o seguinte: você vai agradecer um profissional da saúde por tudo que ele está fazendo por nós. Como você poderia agradecer alguém em inglês? Então vocês vão colocar a resposta aqui para mim. Tá bom? Pode pesquisar aí na internet se vocês precisarem. Complete a frase abaixo com as palavras da caixa. Depois, escreva o que diz a frase em português. Então nós temos a frase aqui, ó. Thank for you. Em cima nós temos as palavras you, all e do. Então eu preciso completar essa frase aqui, ó. Thank for you, com essas palavras corretamente aqui, ó. Aí eu vou escrever minha resposta aqui embaixo. Eu vou completar a frase aqui, ó. Escrever ela direitinho aqui. Tá bom? E aí na frente, eu vou por ponto, né? Na frente eu coloco a tradução dela. Tá certo? Continuando. Still on the image, which profession is shown above? Então ainda na imagem, qual profissão é mostrada acima? Naquela imagem ali, ó. Tá? Desse homem aqui, ó. Ele é um dentist? Ou melhor, é a profissão. É um dentist? Actor? Doctor? Ou fireman? Pensa aí e coloca ali, tá? Terceiro. Você precisa relacionar a frase com o seu complemento correto. Então, vocês vão ver aqui um pedacinho de frase, ó. A nurse works. Vocês têm que identificar o que é nurse. O que é uma nurse? No caso, a gente sabe que nurse é uma enfermeira, né? Works, quer dizer que ela trabalha. Trabalha onde? In a bank? In a store? In a hospital? In an office? In a restaurant? Aonde que ela trabalha? Depois, próxima profissão. A sales clerk works. O que é um sales clerk? Vocês vão pesquisar. A receptionist works. Aonde que ela trabalha? A waitress works. Aonde que ela trabalha? A bank teller works. Onde que ele trabalha? Vocês vão marcando aqui, tá bom? Em cada linha vocês vão marcar um pontinho aqui, ó. No caso, nurse works, né? A primeira. Se eu fosse dizer que a enfermeira trabalha in a bank, eu viria aqui e colocaria o pontinho aqui, tá bom? Mas aí vocês vão colocando essas respostas de vocês, tá? Clique em enviar. Se não conseguir enviar, porque você esqueceu de responder alguma coisa. Quando conseguir enviar, vai aparecer a pontuação aqui na tela. Aí você enviou certinho. Tá bom? Então essa é a nossa atividade das semanas 3 e 4. Espero que vocês tenham entendido, tá? Façam com calma para fazer direitinho que a gente está estudando. Então tem que fazer tudo com calma, tá bom? E não pulem parte desse vídeo. Porque vocês estão tendo aula, vocês não estão vendo vídeo de gameplay, Free Fire, né? Então não pulem parte da aula de vocês, tá? Vocês estão se prejudicando. Legal, turminha? A gente se vê na próxima atividade. Valeu!